gente vai falar agora sobre a doença do beijo. O nome é mononucleose, com o Dr. Francisco Oliveira Júnior. Muito boa tarde. Boa Obrigada tarde. por ter vindo, doutor. Por que chama doença do beijo? Porque na adolescência e idade adulta, a forma mais comum de transmissão é através do contato, né, da troca de saliva, né, do beijo. Embora a maior parte dos casos registrados da mononucleose infecciosa, né, ou a doença do beijo, aconteça entre os 15 e os 30 anos de idade, Bastante tempo. a gente sabe que a maior parte das pessoas acaba se infectando mais cedo, ainda quando criança. Ah, é? É. Como? Através colocar objetos na boca, um objeto que foi mordido, lambido por outra criança. Então, por que é que essas crianças acabam não desenvolvendo os sintomas? Porque na infância, nesse momento onde elas se infectam, só 10% das crianças têm sintoma. Né? Ou às vezes esses sintomas são confundidos com de outras doenças que são características ou que são comuns na infância. Então, a maior parte dos casos diagnosticados... Dorzinha de garganta, que a gente acha que não é nada, é mononucleose. Uma febre e tal, às vezes uma manchinha vermelha na pele, pode facilmente ser confundida com alguma outra virose comum da infância ou mesmo com um quadro alérgico. Na adolescência e idade adulta é que ele se manifesta da forma mais característica, permitindo assim o diagnóstico. Mas, doutor Francisco, se a transmissão é feita pela saliva, por exemplo, se eu dividir o copo com alguém, o canudinho e tal, também pode ocorrer a transmissão. Ah, tá, entendi. Então é do beijo, mas não é só o beijo. beijando. Então pegar a latinha de alguém, por exemplo, e tomar, Exatamente. não pode. Não. Tá. Pelas mãos também? Ficar sem lavar as mãos ou não? Não. É saliva. O vírus ele é muito pouco resistente, então outras formas de transmissão, como por exemplo através de tosse ou de espirro, né, ou através das mãos, como acontece por exemplo com o vírus da gripe ou outros vírus de doenças respiratórias, não são formas efetivas de transmissão do vírus da mononucleose. Tá. E esse quadro, explica o que pra gente, doutor Francisco? Então a mononucleose é uma doença infecciosa causada por um vírus chamado vírus de Epstein-Barr. Vírus de? Epstein-Barr. Tá. Né? E o quadro, classicamente, ele se caracteriza por um quadro febril, normalmente é uma febre alta, pode chegar até 40 graus, tá? Acompanhada de dor de garganta. Então, muitas vezes o quadro inicialmente é confundido com uma amidalite, porque ele pode dar também a formação de placas, de manchas esbranquiçadas sobre as amígdalas. A amígdala fica muito aumentada. Dificuldade de engolir? As pessoas têm dificuldade de engolir, às vezes a amígdala aumenta tanto de tamanho que pode até dar dificuldade respiratória, mas isso é um sintoma menos frequente. Tá. Aumento de gânglios, então todos esses linfonodos, né, ou ínguas que a gente tem no pescoço, na axila, na virilha, eles aumentam de tamanho. Né? E tem outros sintomas que são menos característicos, que são menos percebidos, como o aumento do baço, né, que pode ser palpado por médico, né, na hora do exame ele percebe o aumento do baço. E o paciente pode ter um exantema, que é uma manchinha vermelha na pele. Isso acontece numa porcentagem pequena dos pacientes que têm a doença, mas como muitas vezes essa doença é confundida com uma amidalite bacteriana, na hora que o paciente é medicado com antibiótico, principalmente antibióticos à base de penicilina, como ampicilina e amoxicilina, isso daí provoca ou predispõe o aparecimento da mancha vermelha na pele. Tá. Então às vezes até um sinal que nos auxilia a fazer o diagnóstico da mononucleose. E quanto tempo dura isso? Em torno de 1 a 2 semanas é o quadro febril e de dor de garganta, né? Mas os outros sintomas gerais, como a dinamia, que é uma indisposição, um cansaço, muitas vezes pode durar várias semanas ou até meses. Às vezes demora para regredir. E o baço ele demora também várias semanas para voltar ao normal. E o tratamento é com antibiótico? Não, o tratamento não é feito com antibiótico, né? A mononucleose, como eu falei, é uma doença causada por um vírus, né? Então a gente não tem antibióticos específicos para isso. Normalmente o tratamento é feito com sintomáticos, né? Então é remédio para febre, remédio para dor de garganta, gargarejo com água morna e sal ou qualquer outro produto para aliviar aquela sensação de dor de garganta e repouso. Não há necessidade de um repouso absoluto, mas a gente recomenda que
a pessoa se afaste, por exemplo, de atividade física mais vigorosa, principalmente aquelas atividades físicas que envolvem um contato físico, porque pode haver risco de ruptura do baço. Então, quer dizer, se alguém se contaminou no sábado de carnaval, no domingo de carnaval, esqueça, porque vai ter que ficar em repouso. Não necessariamente, porque demora algumas semanas desde o momento da contaminação até o início dos sintomas. Né? Então, agora na época do carnaval, que é uma época em que as pessoas beijam muito, compartilham copo, compartilham canudo, compartilham latinha, a gente só vai ver, né, o resultado disso daí, quer dizer, os casos de infecção que acontecerem agora vão aparecer daqui a um mês e meio. Tá, não é imediato? Não é imediato. Ah, entendi. Tá bom, daqui a pouco eu volto pra gente ver mitos e verdades e perguntas que você de casa mandou pra gente. A mononucleose, agora. É mito ou verdade que quando adquire a mononucleose, imediatamente o paciente apresenta os sintomas da doença? Isso é mito, né? Então a gente acabou de falar, né, que as pessoas que adquirirem agora, por exemplo, no carnaval, né, ou em qualquer outra situação, só depois de 4 a 6 semanas é que vão começar a apresentar os sintomas da doença. Perfeito. Tá? Crianças que adquirem a mononucleose, muito frequentemente não têm sintoma nenhum ou têm sintomas muito fracos, muito pouco aparentes. Por isso que é uma doença pouco diagnosticada na infância. Normalmente é diagnosticada mais na adolescência ou no início da vida adulta. Perfeito. É mito ou verdade que o período de transmissão do vírus pode ser superior a 1 ano? Isso é verdade, né? 1 ano? O vírus de Epstein-Barr, né, que é o vírus causador da mononucleose, ele pertence a uma família dos vírus da herpes, né? Ele é um herpes vírus. E eles compartilham uma característica em comum. São vírus que eles ficam perenes, eles passam a morar no nosso corpo. Né? Então, as pessoas que têm a mononucleose, durante o período febril, elas eliminam as partículas virais pela saliva numa quantidade maior, mas elas podem continuar eliminando isso daí por até 1 ano e estima-se que mais ou menos 20% das pessoas infectadas com o vírus de Epstein-Barr possam eliminar esse vírus de forma intermitente pelo resto das suas vidas. Nossa, então eu posso estar infectada com o vírus e sair contaminando todo mundo sem saber? Sem saber. Olha só, é mito ou verdade que, dentre as complicações da doença, estão os aumentos do fígado e do baço? Sim, é verdade, né? O aumento do baço faz parte do quadro da doença, né? O fígado nem sempre ele se encontra aumentado, mas normalmente ele está comprometido. A gente consegue detectar isso através dos exames de sangue, avaliando lá o aumento de substâncias que são produzidas no fígado e que aumentam transitoriamente durante o período da doença. Perfeito. É mito ou verdade que pode ser transmitida pelo contato sexual? Isso é mito, né? Então a transmissão não se dá através do contato sexual, né? Esse vírus não é transmitido através das relações sexuais. Ele é transmitido basicamente através do contato com saliva. Da saliva. É mito ou verdade que a doença não deve ser tratada com antibiótico? Essa é uma verdade, né? A doença não tem um tratamento específico, né? Como nós falamos, ele é tratado a mononucleose é tratada com sintomáticos. Em algumas situações muito específicas, em casos raros, às vezes pacientes imunodeprimidos ou com algumas apresentações pouco características da doença, nós podemos utilizar um antiviral, que é o aciclovir, que também é utilizado para o tratamento do herpes, mas isso se dá normalmente em situações muito especiais. Tá bom. É mito ou verdade que uma pessoa pode ter a doença várias vezes ao longo da vida? Isso é mito, né? A doença acontece uma única vez, né? O que é verdade é que a pessoa continua com aquele vírus e pode ficar eliminando aquele vírus, né, durante o resto da vida, ou em alguma situação em que a imunidade fique muito deprimida, como por exemplo após um transplante, ou com uma doença que diminua muito a imunidade, aquele vírus ele pode reaparecer, mas com uma forma diferente, não na forma da mononucleose. Entendi. Agora as perguntas que vocês mandaram pra gente. A Elizabeth Navarro pergunta: o contágio também ocorre pelo uso de copos e talheres utilizados por pessoas com mononucleose e por espirros e tosse? Então, em relação à primeira, sim, né? Copos e talheres, como a gente falou, copos, talheres, canudos, mas por espirros e tosse, não. Tá, muito pouquinho, né? Imagino. Normalmente a gente elimina uma quantidade pequena e esse vírus ele tem pouca capacidade de fazer esse tipo de transmissão por via aérea. Eu preciso de um contato mais prolongado. Perfeito. Próxima pergunta foi enviada pelo Kaique Bueno. Qual exame detecta a doença?
Então, a suspeita pode ser feita através de um hemograma, né, que vai mostrar o aumento do número de glóbulos brancos, principalmente o aparecimento de um tipo de linfócito, que a gente chama de linfócito atípico, mas a certeza do diagnóstico vai vir através de uma sorologia, que é um exame de sangue que procura os anticorpos específicos contra o vírus de Epstein-Barr. Perfeito. Próxima pergunta foi enviada pela Paula Assunção. Estou de repouso em casa com mononucleose e percebi que surgiram algumas manchas vermelhas nos meus braços e pernas. Isso é normal? Essas marcas sairão com o tempo? Então, é normal, né? Faz parte do quadro clínico da doença, né? Em torno de 10% das pessoas que têm mononucleose apresentam essas manchas vermelhas no corpo. Essas manchas vão desaparecer depois de alguns dias e não vão deixar nenhum tipo de marca. O que a gente recomenda é que nesse momento em que as manchas estão presentes, a pessoa não tome sol, tá? Porque tomando sol pode ser que a mancha fique por um tempo mais prolongado. Ah, tá. Próxima pergunta foi enviada pela Amanda Brito. Como posso saber se o meu parceiro tem mononucleose, caso ele não tenha nenhum sintoma? Amanda, não tem como saber, né? Essa é a má notícia. Mas, por outro lado, 90% da população na idade adulta já teve contato com o vírus da mononucleose. 90%, doutor Francisco? É muito alto. Então, no decorrer da nossa vida, desde a infância e durante a adolescência, é muito frequente a gente ter contato com esse vírus. E uma vez infectado, eu não vou desenvolver novamente sintomas, mesmo que eu tenha contato com uma pessoa que esteja eliminando esse vírus. Então, por isso que não se propõe nenhum tipo de prevenção, ou de forma... Não existe uma forma eficaz de prevenção em relação à mononucleose. Perfeito. Próxima pergunta foi enviada pelo Tomás Abreu. Tive mononucleose no mês passado e o meu baço inchou. Posso ter alguma complicação mais séria no órgão mais para frente? Não, provavelmente esse baço vai regredir espontaneamente, né, depois de algumas semanas. O único cuidado que a gente tem é durante a fase aguda da doença, quer dizer, durante aquele período em que o paciente ainda está tendo febre, aqueles sintomas de que o baço está aumentado, né, ele evitar uma atividade física mais vigorosa, esporte de contato, por conta do risco de ruptura esplênica. Do baço. As complicações, de ruptura do baço. As complicações relacionadas à mononucleose, elas podem existir, mas são bastante raras. Como esse é um vírus perene, quer dizer, um vírus que mora no nosso corpo o tempo inteiro e ele vive nas células brancas do sangue, ele está associado, mas numa proporção muito pequena, a algumas complicações neoplásicas, ao aparecimento de alguns tipos de câncer do sangue, como os linfomas. Ah, doutor? Existe um tipo de linfoma específico que está relacionado à mononucleose, que é ao vírus da mononucleose, né, ao vírus de Epstein-Barr, que é o linfoma de Burkitt. Mas esse é um linfoma muito raro. Eu ia perguntar. É muito raro. Tá. Aqui no nosso meio. Próxima pergunta enviada pela Luciana Carla. A mononucleose pode propiciar o desenvolvimento da hepatite? Tá. Então, o vírus de Epstein-Barr, ele pode comprometer o fígado, né? Ele pode causar um aumento do fígado, eventualmente até a icterícia, que é aquela coloração amarelada na pele. Mesmo nos adultos? Mesmo nos adultos, que é característica da hepatite. Mas, normalmente, o aumento dessas enzimas, que são as transaminases, é um aumento pequeno, né? Muito menor do que das hepatites ditas tradicionais, a hepatite A ou hepatite B, que normalmente a gente diferencia porque tem um aumento muito importante das transaminases. Tá. Quer dizer, então, não é para se alarmar, mas é para ter cuidado. Sim. Tá. Uma aula, né, doutor? A gente vai perguntando, quem está em casa também pergunta. Muito obrigada por ter vindo aqui. Obrigado a você. O doutor Francisco Ivanildo Oliveira Júnior é infectologista. Ele tem um site que é hospitalinfantilsabará.org.br. Quem tem filho pequeno conhece o Sabará. Sim. Nossa, como faz parte da vida da gente o Sabará, né? E todo mundo já passou por lá, né? É um hospital de referência, né, doutor? Com certeza. Tá bom. Muito obrigada por ter vindo. Eu que agradeço. Bom carnaval. Obrigado para você também. E então essa doença do beijo é do beijo, mas é também da saliva. Isso. Pronto, a gente tem que ter isso em mente. Obrigada, viu? Pois é.